texto assim que tem um pouquinho a ver com tudo isso que a gente tem falado. Eu orei ao Senhor que pudesse me dar uma palavra. Essa minha Bíblia na NVI pode não estar na mesma tradução de vocês, por isso eu vou ler aqui no Salmo 74. Vamos abrir nossas Bíblias. Salmo 74, 8. Salmo 78, perdão, de versículos 3 até o 7. Se você tiver sua Bíblia, tiver seu smartphone, acesse a sua Bíblia online. Temos essa facilidade hoje em dia de ter essas plataformas. Todos encontraram? Salmo 74, a partir do versículo 3. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e por a sua vez os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas observassem os mandamentos. Até aí. Senhor, nós te agradecemos por essa manhã na tua presença, te pedimos, Senhor, a tua graça, a tua misericórdia, que a tua palavra venha ao encontro dos nossos anseios essa manhã, que tu possas, Senhor, trazer, ó Deus, aquilo que tu queres para cada um de nós aqui nesse lugar, Senhor. Te agradecemos em nome de Jesus. Esse salmo é lindo, eu amo o livro de Salmos, da sua sabedoria, das suas reflexões, traz muitas vezes os anseios humanos, os seus questionamentos, as suas dúvidas, e também reafirma valores maravilhosos, valores que devem permanecer nas nossas vidas como legados. E essa palavra veio falando ao meu coração muito essa semana, em relação a legado, ao que podemos deixar, aquilo que passará depois que não mais estivermos aqui nesse mundo. E nada mais propício do que na semana do Dia dos Pais, nós falarmos um pouquinho sobre isso. Qual o legado que deixaremos para os nossos filhos? Essa frase ficou ecoando na minha mente, no meu coração, porque nós vemos que muitas vezes brigamos e esmurramos, desferimos socos no ar, tentando trazer algo para os nossos filhos, tentando trazer o melhor, e muitas vezes esquecemos que valores e princípios tão importantes são meio que relegados em segundo instante, para o segundo momento. E esses momentos que são tão marcantes na vida de uma família, de nossos filhos, tem que ser sempre em primeiro lugar em nossas vidas. Quais são as lembranças que nós vamos deixar para os nossos filhos? Qual vai ser aquilo que no futuro eles vão se lembrar da gente? Talvez aqui tenham pessoas essa manhã que entraram, que vão dizer, eu tive lembranças e tive momentos, ou tenho tido esses momentos até hoje, graças a Deus meu pai ainda está vivo, meus pais estão vivos, coisas boas, mas outros podem ter tido momentos de dificuldade, momentos de tristeza, momentos de decepção, e como homens nós somos assim mesmo falhos, e estamos sujeitos a cometer erros. E interessante que existem certas canções populares que trazem uma certa sabedoria. Renato Russo, por exemplo, quando ele fala pais e filhos, ele diz assim, pare de culpar os seus pais por tudo, Eles não têm culpa de tudo, na verdade, nós também temos a nossa carga. Belchior, imortalizado na época esqueci o nome dela agora, Elis Regina, fala assim, nós temos feito tantas coisas e tudo, e somos ainda como os nossos pais, repetimos os mesmos erros e as mesmas atitudes que nós tanto criticávamos no passado. E nós descobrimos que esses legados que nós podemos deixar na vida dos nossos filhos são marcas que devem permanecer para sempre. Interessante que esse texto aqui do livro de Salmos traz uma tradição que era comum na época dos judeus, principalmente na época do Antigo Testamento, e que não havia a palavra escrita.
A palavra escrita não era acessível, basicamente, né? Não existia ainda o papel. A imprensa só deveria ser descoberta séculos seguintes. Então, muitas vezes, eles utilizavam de todo o meio possível para trazer a palavra de Deus à vida das pessoas. E uma dessas formas mais comuns era a oralidade, era a forma de transmissão dos ensinamentos de um para o outro, de pais para de gerações. E interessante que eles faziam marcas, eles faziam monumentos, eles faziam às vezes colunas como símbolo, dizendo: aqui é um símbolo, um memorial daquilo que Deus fez para a gente, na nossa vida. Só para vocês terem uma ideia, quando eles passam o Jordão em pés enxutos, verdade? Quando Jericó havia caído, antes da queda, posteriormente à queda, eles atravessam o Jericó, ali, o rio, o Jordão, e o que eles fazem? Eles fazem ali um memorial, colocam 12 pedras para simbolizar que aquilo era a grande coisa que Deus havia feito na vida deles. Então, isso podia se perder ao longo do tempo, esse tipo de passagem, esse tipo de acontecimento marcante na história do povo de Deus poderia, de uma certa forma, ser esquecido. Então Deus tinha essa preocupação que os pais pudessem transmitir aos seus filhos esses ensinamentos, que esses princípios fossem marcantes na vida de cada um deles, e que ao longo das gerações vindouras, outros viessem ter esse conhecimento daquilo, dos grandes feitos que Deus fez na vida do seu povo. A presença de Deus na vida do povo é algo marcante, como também um símbolo, como se pudéssemos trazer para a vida humana da presença de um pai na vida de um filho. Eu acho, gente, que uma das coisas mais insubstituíveis que existe, não existe bem material, não existe situação financeira, não existe nada que possa substituir a presença de um pai ou de uma mãe, logicamente trazendo o contexto familiar, na vida de um filho. Todos concordam? Você concorda com isso? Eu acho que isso é fundamental. Fundamental. Você está no momento de dificuldade do seu filho, você está no momento de alegria do seu filho, você poder estar ali no momento em que ele precisa de um abraço, de um amigo. É interessante que a vida faz com que a gente veja determinadas fases se modificando ao longo da criação dos nossos filhos. Quando eles são pequenos, nós temos a tendência de ser o modelo, né? Nós somos aquela referência, o pai herói, o pai que está ali como modelo que eu quero seguir. Então a criança anseia por estar perto do seu pai, ela anseia, e esse momento, nessa fase tão tenra da vida das crianças, é a fase primordial que você tem para estabelecer as bases de um relacionamento que vai ser duradouro para o resto da vida. Aquilo que você está lançando mão através da sua vida, do seu exemplo, da sua dedicação, isso ficará com certeza marcado na vida do seu filho. Eu vejo como uma forma, por exemplo, tomando a minha vida pessoal, tenho 3 filhos, logicamente sou falho, não sou perfeito, mas tendo tido uma espécie de criação difícil na minha vida, eu não tive a presença do meu pai na minha vida. Gostaria até de compartilhar isso um pouquinho com vocês. Não tive a presença do meu pai. Meus pais se separaram muito novos. Eu via meu pai esporadicamente, só via ele basicamente uma vez por ano. Meu pai era de um outro estado, daqui da federação, era da Bahia. Ele não esteve presente nos momentos que eu mais precisava. Não tive uma figura paterna, e isso me incomodava muito quando nos casamos, eu e minha esposa, nessa questão de ter filhos, porque de certa forma eu tive que reaprender sozinho tudo. Eu tive que reaprender, não, eu tive que aprender de certa forma o que era ser pai. Isso me assustava de uma certa forma. Mas ao mesmo tempo, apesar de não ter tido assim grandes momentos marcantes com meu pai, eu nunca deixei de amá-lo, eu nunca deixei, de certa forma, tê-lo como uma espécie de referencial na minha vida, apesar da distância que nos separava. E, de certa forma, minha mãe também teve um papel muito importante, a mulher nessa questão muito sábia. Minha mãe podia ter feito a caveira do meu pai, podia ter dito: olha, seu pai não presta, seu pai nos abandonou, seu pai fez isso. Ela colocou os pratos, né? Tudo assim, muito claramente. Não, olha, seu pai realmente foi falho, saiu de casa, mas você deve obedecer seu pai. Inclusive,
ela estimulava que eu fosse todo ano para Salvador, eu passava minhas férias de verão lá, tinha um certo convívio, mas isso só não é o suficiente. Mas mesmo assim, meu pai já não está mais aqui, meu pai faleceu já tem 7 anos, mas eu tive a oportunidade ainda na vida, eu sentia que ele carregava essa culpa de não ter estado presente nos momentos assim, principais da minha vida. E eu cheguei para ele e disse: olha pai, eu te perdoo, todo o rancor que eu tinha no meu coração, toda mágoa que porventura existisse, vamos deixar isso para trás, né? E eu quero declarar isso para você essa manhã. Eu no telefone com ele, eu não estava pessoalmente: eu te amo, meu pai, eu te amo e quero que você saiba disso, que apesar de tudo, você é meu pai. E eu via, pude sentir as lágrimas do meu pai escorrendo. E talvez essa manhã, queridos, você tenha entrado aqui com ressentimento em relação ao seu pai, em relação à vida que porventura você esperaria que você pudesse ter. Saiba que tudo ainda é possível, uma mudança na sua vida. Saiba que tudo ainda é possível, que haja uma reconciliação no seu coração em relação a seu pai, em relação àquilo que ele representa para você, o que você pensava que ele poderia representar na sua vida. A partir do momento em que nós temos a consciência de que nós somos falhos, de que nós somos errados, e que quem somos nós para julgarmos alguém? Nós temos a consciência de que Deus nos abençoou, Deus fez com que nós tivéssemos uma nova vida, nos deu um novo destino na nossa vida. Quem somos nós que não aqueles que têm a possibilidade, a capacidade de perdoar, de reconciliar, de ter um novo começo, de não mais culpar os nossos pais por tudo? Interessante que, apesar de ser uma passagem do Antigo Testamento, havia naquela época, principalmente entre os antigos, uma tradição de que tudo era culpa dos pais. Se eu estava dessa forma, meu pai tinha feito isso, as gerações anteriores tinham feito alguma coisa. Ezequiel, cansado dessa história, chega assim: olha, que história é essa? Vocês têm ouvido seus pais dizerem a seguinte frase: os nossos pais comeram uva verde e os nossos dentes que embotaram. Eles ficaram dizendo: não, esquece isso. Isso aí não existe. Cada um é responsável pela sua própria vida. A alma que pecar, esta morrerá. Parem de querer trazer toda a culpa que os seus pais porventura fizeram no passado. Vocês são responsáveis pela sua vida daqui por diante. Então comecem a ter a coragem e assumam que os seus erros são seus. Seus erros pertencem a você. Logicamente que muita coisa na nossa vida tem influência direta com a nossa criação e aquilo que nós atravessamos em relação à nossa família. Por isso mesmo nós vemos as clínicas médicas, os psicólogos, muitas questões familiares, como isso tem influência. Isso ninguém está querendo tapar os olhos em relação a isso. É verdade, existe mesmo. A criação, a forma como nós somos educados, a forma como os valores são passados de um pai para um filho, vão influenciar diretamente na vida desse filho. Por isso, quando eu falei dessa primeira fase do filho, do pai herói, que você possa, se você ainda está nessa fase com seu filho, aproveite essa fase o máximo que você puder. Esteja com ele o máximo de tempo que você tiver, porque eles crescem muito rápido. E um dia essa fase do pai herói vai passar, porque seu filho vai crescer e vai começar a enxergar em você seus defeitos, vai começar a enxergar em você as falhas, e aquela fase crítica vai vir. Aquela fase crítica vai chegar: olha, meu pai não é bem assim como eu esperava, né? Meu pai tem suas falhas também, e temos as nossas falhas. Temos as nossas falhas, mas que a base que nós construímos antes venha mostrar: filho, realmente eu tenho falhas, mas eu sou um pai que, apesar dos meus erros e acertos, eu tento o máximo por você. Que você possa olhar nos olhos dos seus filhos e dizer: olha, meu filho, eu tenho tentado ser o melhor que posso, para que na fase seguinte da vida dessa, que o seu filho vai atravessar, que já é uma fase mais madura, uma fase mais adulta, ele possa enxergar em você um amigo. Ele possa enxergar em você alguém em que ele pode confiar. Uma das cenas mais marcantes que eu vi foi, não sei se foi um filme ou foi um vídeo, era a história de um menino pequenininho, estava para pular de um lugar alto, e o pai com seus braços estendidos. Ele falou assim: pula, filho. Na hora que o menino pula, ele recolhe os braços, o menino cai estatelado no chão.
O menino não entende nada. Ele chega assim: isso é para você aprender que não se deve confiar em ninguém. O que esse filho vai ser quando crescer? Qual a base de confiança que ele vai ter em alguém diante de uma situação como essa? Será que nós temos sido o pai que recolhe o filho, aquele que abraça, aquele que dá proteção, aquele que é um referencial? Ou nós temos sido um pai negligente, um pai relapso, um pai que encolhe os braços no momento que eles mais necessitam? Muitas vezes a gente faz isso de uma forma inconsciente. Nenhum pai em sã consciência vai fazer de uma forma assim, mas muitas vezes é aquele momento do trabalho que fala mais alto, é aquele momento da luta pela sobrevivência que faz com que nós, daqui a pouco eu falo, daqui a pouco eu faço, daqui a pouco eu te procuro e não procuro, e isso vai criando o quê? Vai criando esses momentos que vão sendo apagados ao longo da vida deles. Que valores temos transmitido aos nossos filhos? Que valores serão levados para a vida deles do futuro em diante? Esses valores têm sido uma marca em nossa vida, porque muitas vezes nós transmitimos algo que não vivemos. Nós somos os maiores atores para os nossos filhos. Nós estamos como se estivéssemos numa peça, encenando o tempo todo a vida para os nossos filhos. E mais do que falamos, eles veem pelas nossas atitudes aquilo que somos. É através da nossa atitude, através do nosso ser. As nossas atitudes falam muito mais alto que as nossas palavras. E não porque somos perfeitos, não somos. Então, temos os nossos erros também. Mas, se errarmos, temos que ter a hombridade de chegar para os nossos filhos e pedir: perdão, filho. Perdão porque eu errei. Assumir as nossas falhas. Assumir diante deles e dizer: olha, eu sou falho, sim. E essas lembranças, com certeza, e esses princípios marcarão a vida deles para sempre. Para sempre, porque eles aprenderão que meu pai é falho sim, mas ele sabe reconhecer o seu erro. E ele quer acertar da próxima vez. Ele quer ter uma vida diferenciada. Se essas lembranças que ficarão, elas serão boas ou não, somente no futuro nós poderemos saber, e às vezes nem saberemos. Depois que morrermos, depois que passarmos. Timóteo, a epístola de Paulo aos Timóteos, traz um ensinamento muito importante em relação à criação dos filhos. Paulo estava falando para alguém que estava sendo preparado para o ministério sacerdotal, e ele chega para Timóteo de uma maneira muito clara e muito direta, lá em 1 Timóteo, no capítulo 5, no versículo 8, ele diz: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé, e é pior que o descrente. O que adianta a gente ganhar o mundo? O que adianta a gente ser bem sucedido profissionalmente? O que adianta você ser bem sucedido no seu ministério e ser um fracasso na sua casa? De nada terá valido, nada terá valido. A vida não falhará de nada se nós não fizermos, não tivermos uma vida de prosperidade familiar, tivermos uma vida de cuidado, de se importar. Que vai adiantar nada, porque os bens materiais um dia acabam. Aquilo que você pensa em deixar para os seus filhos, eles vão com certeza ser diluídos ao longo do tempo, mas os valores imateriais, esses permanecem para sempre. Os valores de Deus permanecem para sempre. Você pode glorificar o Senhor por isso? Os valores de Deus são os valores que devem marcar a vida da nossa família. Os valores de ser, não somente aquilo como o pastor tem pregado, de ser um bom cidadão, de ser uma pessoa honesta, porque isso é uma obrigação de todos, mas os valores do amor, o valor do sacrifício, o valor da atenção, o valor do cuidado, o valor de saber pedir perdão, o valor de estar junto. Esses valores são aqueles que serão marcados na nossa vida, são aqueles que serão lembrados por toda a vida dos nossos filhos. Que valores você quer deixar para o seu filho? Quais os valores temos transmitido? Temos sido um porto seguro para os nossos filhos? Temos sido um referencial? Temos sido alguém que eles podem olhar, e dizer: meu pai, nele eu consigo enxergar uma referência.
Eu peço a Deus que o Senhor me ajude a ser uma referência para os meus filhos. E eu oro essa manhã, Pai, para que você seja uma referência para os seus filhos também. Temos dado atenção suficiente a eles. Temos transmitido esses valores. Eu já estou acabando, a gente tem o nosso almoço do Dia dos Pais, muitos ainda vão sair. Mas esse é o maior legado que nós podemos deixar para os nossos filhos. Os valores de Deus, a palavra de Deus. Se imposta, muitas vezes é chato acordar cedo, trazer seu filho para a escolinha, né? Mas como é importante isso. É como nós temos professores maravilhosos ensinando os nossos filhos em casa, tentar explicar a eles a importância de Deus na vida, sermos uma referência para os nossos filhos e dizer que nós o amamos. Nunca perca a oportunidade de estar ao lado do seu filho e dizer que o ama. A gente não sabe os dias de amanhã. Seja sempre um pai presente, uma mãe presente. Que dizer também das mulheres vitoriosas dessa igreja e de tantas outras mulheres que ao longo do tempo tiveram não a mais a presença de um pai junto e tiveram que se desdobrar na função de pai e mãe também. Eu saúdo vocês também, porque vocês são mulheres valorosas também, que tiveram a coragem de substituir momentos como minha mãe, né, de dar aquilo que um pai precisava dar. E também esse é um dia para todos nós, um dia em que nós podemos fazer uma reflexão, fazer um balanço da nossa vida e dizer: Senhor, me ajuda, porque se eu tenho sido relapso, eu quero ter uma mudança na minha vida daqui para frente. Eu oro para que Deus possa abençoar a sua vida, eu oro para que Deus possa colocar esses valores no seu coração. Amém, pastor?